Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ixi, hoje o amém foi muito fraco, hein? Eu elogiei na semana passada, hoje vocês caíram, hein? Vamos de novo? Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida da nossa igreja, amém? Glória a Deus, agora sim. Um excelente dia também para aqueles que nos assistem, que nos acompanham através das nossas redes sociais. Convido você aí da sua casa, do seu trabalho, a compartilhar esse vídeo com alguém, a copiar o link, encaminhar aí pelo seu WhatsApp, ou você compartilhar no seu Facebook de modo público. Quando acabar o culto, pega um tempinho, se inscreve no nosso canal aí, no canal da Igreja Presbiteriana Independente Presidente Bernardes, para você ficar por dentro de todas as nossas lives, de todas as transmissões. Ô Senhor, com licença, muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida. Olha que bênção. Bênção demais. Como é bom, né? A gente ser abençoado com esse momento de louvor. Agradeço aí o Ministério de Louvor que nos conduziu nesse tempo maravilhoso, onde nós juntos como igreja podemos louvar a Deus. Isso é muito bom. O pessoal chega cedo aqui, se dedica para ensaiar. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus continue abençoando, fortalecendo, dando dons, derramando dos talentos dele, para que vocês continuem oferecendo isso de volta para Deus, né? Porque Deus nos dá os talentos e nós entregamos a ele de volta em forma de louvor e em forma de adoração. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Finalzinho do capítulo 7, a partir do versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. O subtítulo da minha Bíblia diz assim: O prudente e o insensato. Talvez sua Bíblia esteja um pouco diferente, mas vamos acompanhar juntos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade, nós te agradecemos pela tua misericórdia, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ser chamados de teus filhos, Pai. Obrigado porque nós estamos na tua casa nesta manhã, ouvindo da tua palavra, louvando o seu nome, Deus. Abençoa essa palavra aqui que nós lemos, que essa palavra possa falar aos nossos corações, Pai, que ela possa ser uma palavra transformadora para a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, Deus. Tira de nós toda ansiedade, tira de nós toda distração e, Senhor, nos faz concentrar na Tua palavra, nos faz concentrar naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta manhã, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você puder deixar sua Bíblia aberta ou ficar acompanhando aí através do seu aplicativo, nós vamos voltar algumas vezes aqui para esse texto que nós lemos e vamos pegar também alguns textos de apoio para a palavra de Deus para nós essa manhã. Lembra que eu sempre digo que é muito importante nós entendermos o contexto histórico daquilo que nós estamos lendo, daquele trecho da Bíblia, para aquilo não ficar desconexo, para a gente entender o que estava acontecendo antes, com quem que Jesus estava falando, por que que Jesus estava falando essas coisas. Então vamos lá. Esse trecho aqui é o finalzinho
do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, começa aqui, se você voltar a sua Bíblia aí, umas 2 ou 3 páginas. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus. Começa ali com as bem-aventuranças. Bem-aventurados são aqueles, e Jesus vai citando ali uma lista de coisas, uma lista de pessoas que são bem-aventuradas. E ali acontece um longo discurso de Jesus. Um longo discurso de Jesus que Mateus resume. Mateus assim, ele pega e faz o resumo do resumo do resumo. Se você ler o Sermão do Monte inteiro na sua Bíblia, do versículo 5 até o versículo 7, vai dar um tempo de leitura de mais ou menos 11 minutos de leitura. Mais ou menos 11 minutos de leitura. Mas os estudiosos dizem que esse sermão, que essa mensagem que Jesus pregou ali, duraram horas e horas. Horas e horas de Jesus falando, horas e horas de Jesus ensinando. Tanto que no finalzinho aqui, ó, no versículo 28 e 29, falam que as pessoas que estavam ali acompanhando, ouvindo esse discurso de Jesus, essas pessoas ficam maravilhadas. Elas ficam maravilhadas com tudo que Jesus estava falando, com tudo que Jesus estava ensinando. Então, Jesus traz ali um discurso. No início do seu ministério, Jesus estava começando o seu ministério, estava talvez ali nos primeiros meses ainda do seu ministério, e já uma grande multidão estava seguindo Jesus. E o que Jesus faz? Jesus trabalha de forma didática. Por que Jesus leva as pessoas para o monte? Por que Jesus leva as pessoas ali para aquela montanha? Naquela época não existia a tecnologia que nós temos hoje, por exemplo, o microfone. Eu falo aqui, se eu estou falando com o microfone, os irmãos estão me ouvindo bem. Se eu tiro quem está em casa, então, sem o microfone, não consegue me ouvir de jeito nenhum. Então, parece que nós estamos tendo um problema justamente com o microfone. Problema resolvido com o microfone. Então, Jesus leva as pessoas ali para a montanha por uma questão didática. Primeiro, porque Jesus fica no alto da montanha, as pessoas vão sentando ali para baixo, e Jesus consegue ver todas as pessoas, e todas as pessoas conseguem ver Jesus. Uma multidão. Outro aspecto. Quando Jesus fala, as pessoas conseguem ouvi-lo. Mais uma troca. As pessoas conseguem ouvir Jesus. Por quê? Porque o lugar onde ele estava ali favorecia. Então, tudo isso fazia parte da didática de Jesus para ensinar ali aquelas pessoas. E esse texto que nós acabamos de ler é o finalzinho do Sermão do Monte. É o finalzinho. Então, Jesus ali ficou horas e horas ensinando, horas e horas pregando, horas e horas falando como deve ser a vida dos irmãos, como que aquelas pessoas deveriam viver de uma maneira sábia, de uma maneira que fosse agregar valor na vida. E depois que Jesus fala tudo isso, ele vem com esse encerramento. Por isso que ele fala assim no versículo 24, acompanhe na sua Bíblia. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, quais são essas minhas palavras? Todo o Sermão do Monte que ele havia ensinado ali. E o Sermão do Monte é um dos discursos mais ouvidos da história da humanidade. Existem vários discursos famosos, vários discursos muito bons, várias pregações boas. Tem uma famosíssima que eu gosto muito, que é do Martin Luther King, que é I Have a Dream, eu tenho um sonho. Ficou muito famosa. Mas o Sermão do Monte é um dos discursos, uma das pregações mais ouvidas da história da humanidade. E aí Jesus pega e traz esse fechamento, traz essa conclusão para as pessoas que estavam ali ouvindo. E eu separei aqui 3 atitudes, 3 verbos que nós, olhando para esse texto, nós conseguimos ver e precisamos aplicar isso na nossa vida nos dias de hoje. Quais são esses 3? Vamos lá. Primeiro, quando a gente olha aí dos versículos 24 ao versículo 26, é o ouvir. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. E aí Jesus começa
fazer algumas comparações entre um homem prudente e o insensato. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu sua casa sob a rocha. O alicerce da construção é algo muito importante. Quem já construiu aí sabe. O pastor Jackson lembra lá na igreja do Vale do Sol, quando nós estávamos construindo, e vai dinheiro, e vai tijolo, e vai cimento, e vai terra, e vai muro de arrimo, e tudo isso no alicerce. E vai 10 mil, e vai 15 mil, e vai 20 mil, e você não vê tijolo nenhum subindo. Você não vê tijolo nenhum subindo. Por quê? Porque é necessário ter uma boa base. Quando nós olhamos um prédio, por exemplo, quanto mais alto aquele prédio, mais profundo é o seu alicerce, mais profunda é a sua fundação. Por quê? Porque é necessário ter uma boa base para que a parte superior, a parte de cima, consiga se manter sustentada. Porque sem um bom alicerce, é impossível. E qual é o alicerce da nossa vida cristã? É o nosso relacionamento com Deus. Qual que é o básico que nós precisamos ter para nos mantermos firmes na vida cristã, na vida com Cristo? Leitura bíblica e oração. Eu sempre falo isso e sempre vou continuar falando. Sem leitura bíblica e sem oração, nós não vamos ter uma boa base, um bom alicerce. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, como que eu vou ouvir a palavra de Deus? Primeiro, lendo a palavra dele e conversando com ele, orando. Por isso é muito importante nós termos um bom alicerce. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos um bom alicerce. Outra coisa que é essencial para nós ouvirmos a Deus e termos um bom alicerce, ter uma vida em comunidade como igreja. O que acontece hoje? Hoje está na moda os desigrejados. Ah não, porque eu já fui na igreja presbiteriana, batista, metodista, wesleyana, fui na igreja, todas as igrejas que você imaginar eu já fui, e eu não gostei de nenhuma, não adaptei em nenhuma, então eu sou crente, eu sou cristão sozinho na minha casa. Isso não existe. Nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos viver em comunidade. Nós somos a igreja. Os irmãos sabem que a igreja não é esse prédio, que a igreja não é esse templo. Se todo mundo aqui pegar agora e for ali para o jardim, ali para o gramado, a igreja não vai ser mais aqui, a igreja vai ser ali. Porque é ali onde nós vamos estar. Esse aqui é o templo, é o lugar que nós usamos para nos reunir. Glória a Deus por isso, porque nós temos um lugar. Bênção de Deus. Mas Cristo, Ele habita em nós. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Várias vezes eu já ouvi falar assim, eu particularmente não gosto quando o pastor ou alguém que está ministrando fala assim, olha, esquece quem está aí do seu lado agora. Não esquece. Eu estou aqui por causa dessa pessoa, porque eu sou igreja junto com ela. Junto com ela, eu sou igreja. E a igreja é a base. Nós precisamos ter a igreja como base para a nossa vida cristã. Por que é tão importante? Porque eu estou acompanhando a vida do Diego. O Diego está acompanhando a minha vida. Se eu estou fazendo alguma coisa que é errado e o Diego está vendo, o que o Diego vai chegar e vai fazer? Vai me chamar e falar, pastor, isso aí não está legal não, hein? O que você acha? Vamos mudar, vamos tentar melhorar? Sempre no intuito de ajudar. Eu não vou chegar, Diego, vou expor ele, você está fazendo isso aqui, hein, cara? Chegar aqui no púlpito e falar, o Diego faz isso, isso e isso, não pode. Não. No intuito de ajudar, não de expor. No intuito de você olhar para a falha do seu irmão, além de você aprender com aquela falha, você chegar, meu irmão, deixa eu te ajudar. Vamos melhorar junto, vamos caminhar mais perto. Essa é a base, esse é o alicerce, isso faz parte do alicerce da vida cristã. Quem ouve estas minhas palavras? Essas são as maneiras de ouvir. Ouvir o irmão, ouvir o pastor, ouvir os líderes espirituais.
Quem ouvir? Quem que eu vou ouvir? Primeiramente eu vou ouvir a Deus. Vou ouvir a voz de Deus. E aí eu vou buscar maneiras que eu posso também ouvir a voz de Deus de maneira indireta. Existe a maneira direta, Deus pode falar direto comigo, mas Deus pode usar pessoas para falar com a minha vida. Deus pode usar irmãos para falar com a sua vida. Por isso que existe essa importância da leitura bíblica, da oração e também da vida comunitária. Não dá para você ser igreja sozinho na sua casa. Isso não é ser igreja. Ser igreja é viver em comunidade. E ouvir é importante para a nossa vida como um todo. As pessoas têm necessidade de ser ouvidas. Eu me lembro de alguns aconselhamentos que eu fui fazer. Eu me lembro de uma pessoa especial, uma menina especial, que eu atendia algumas vezes, e ela falava assim: pastor, preciso marcar um horário. Eu marcava o horário, ela ia lá na minha sala, e ela chegava, e ela começava a falar, e ela falava, ela ficava 1 hora falando, e eu pegava assim, sentava, já sabia como que era, sentava, cruzava o braço, ouvia, deixava ela falar. No final, eu simplesmente orava com e eu conversava com aquela menina, e no final eu simplesmente orava. Ela falava, eu simplesmente orava. Ela falava: nossa, pastor, obrigado, que bênção, viu, poder conversar com o senhor. Eu pensava assim: conversar não, né? Por quê? É a necessidade que as pessoas têm de serem ouvidas. Muitas vezes as pessoas simplesmente precisam que você pare e escute o que ela tem para falar. Jesus está dizendo aqui, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Como um homem prudente. E aí eu quero trazer aqui, para encerrar essa parte do ouvir, é o seguinte: tanto o prudente quanto o insensato, os dois ouvem. Os dois estão ali ouvindo. Não é verdade? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato. E aí que entra o sentido da palavra ouvir. Ouvir é um dos sentidos. Porém, eu separo assim: existe ouvir e o escutar. Você pode ouvir tudo que eu estou falando aqui, mas pode entrar por aqui e sair por aqui. Você ouviu tudo, você entendeu tudo, mas você não escutou nada daquilo que eu disse. E isso acontece também no discurso de Jesus. E aí entra o segundo aspecto, o segundo verbo, a segunda atitude da nossa mensagem aqui na manhã de hoje, que é o praticar. Primeiro, é muito importante ouvir. Segundo, é muito importante praticar. Existe um abismo enorme entre ouvir e praticar. Existe um processo, né? Você ouve, você entende, você assimila aquilo faz sentido para você, e aí você vai colocar aquilo em prática. Jesus está dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, e coloca em prática, e ele faz a comparação, é como um homem prudente. O que o homem prudente fez? Pegou e construiu sua casa sobre a rocha. Porém, versículo 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, não coloca isso em prática, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. O que é construir a casa sobre a areia? Sem alicerce, sem base, sem nada. É praticamente, Jesus está contando aqui a história do lobo mau, trazendo para a vida das pessoas.
E colocar em prática ou não colocar em prática é o que define tudo. Porque ouvir, todo mundo vai ouvir. A palavra de Deus diz que Jesus não vai voltar enquanto todos tiverem a oportunidade de ouvir falar sobre Jesus Cristo, sobre a salvação. Ouvir todo mundo vai ouvir, mas a questão aqui que Jesus está colocando é a prática daquilo que se ouve. E como é difícil nós praticarmos, não é? Como é difícil. A gente vem à igreja, a gente ouve, a gente entende, mas quando a gente sai daqui, alguma coisa acontece que fica difícil colocar em prática. Uma vez eu ouvi a história de um pastor, achei muito interessante. Ele pregou uma mensagem no domingo, e aí, no domingo seguinte, ele pregou exatamente a mesma mensagem. E no terceiro domingo ele pregou exatamente a mesma mensagem. E os irmãos começaram a ficar assim, mas eu vou vir todo domingo aqui, o pastor vai pregar a mesma coisa? E aí no outro domingo ele pregou a mesma mensagem. Aí os irmãos vieram falar com ele, pastor, a gente vai ficar vindo aqui todo domingo, toda semana, o senhor vai falar a mesma coisa? O pastor falou assim, tenho duas coisas para falar para vocês. Primeiro, que vocês não reclamam do louvor, que todo domingo são as mesmas músicas. Mas tudo bem, pode ser as mesmas músicas, não tem problema. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês já colocaram em prática tudo aquilo que eu estou pregando, todo domingo? Os irmãos ficaram meio sem jeito, assim, não, pastor, não, tudo não, né? É muito difícil, demora um tempo. Então, quando vocês estiverem fazendo tudo que eu estou falando aqui, aí eu mudo minha mensagem. Por quê? Porque é muito difícil a gente conseguir praticar. Mas a gente só vai conseguir praticar o que a gente ouve se nós tentarmos, se nós pedirmos, se nós orarmos. Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a colocar em prática isso que eu estou ouvindo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Não simplesmente ficar colocando a culpa em Deus. Deus não me ajuda eu praticar, Deus não me ajuda. Não. O que você tem feito para colocar isso em prática? E nós precisamos regrar a nossa vida. A nossa vida precisa ter uma disciplina. Para tudo que a gente quer fazer, se a gente quer alcançar um objetivo, tem que ter disciplina. Eu quero fazer uma dieta, quero perder 5 quilos em 2 meses. Você tem que ter uma alimentação regrada. Você tem que ter uma alimentação disciplinada. Você quer fazer um esporte, você quer melhorar em um esporte. Eu não corro, mas eu quero correr no final do ano a São Silvestre. Eu tenho um ano inteiro para praticar. Você vai fazer o quê? Você vai começar a treinar a corrida no dia 20 de dezembro? Ou você vai começar lá em janeiro? Vai começar lá em janeiro, porque você vai colocar isso em prática. E aos poucos você vai melhorando. Eu quero passar no vestibular para ser astronauta da NASA. Eu vou chegar na hora de fazer a prova e falar assim, Deus abençoe essa prova aqui, Senhor, me dá revelação. Você acha que eu vou passar nessa prova com a revelação de Deus? Você acha que Deus vai me abençoar assim? E a pessoa fala assim, né? Está lá fazendo vestibular, não estudou nada. Aí tem lá o ateu, que passou o ano inteiro estudando. Aí vai o ateu e passa no vestibular, e o desgramado do cristão não passa. Fala assim, olha, tá vendo Deus? O Senhor não me abençoa, que ateu lá passou na prova. Ateu, não acredito no Senhor não, eu acredito e não passei. Mas você não estudou? O ateu estudou. É a lógica. Nós precisamos colocar em prática. Na vida cristã também é assim. Eu preciso colocar os ensinamentos de Cristo em prática todos os dias. Todos os dias eu preciso separar um tempo para orar. Mas todo dia, pastor? Sim, todo dia. Todo dia eu preciso separar um tempo para ler a Bíblia. Mas todo dia ler a Bíblia. Todo dia. Você quer ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida que agrada a Deus? Todo dia colocar em prática. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é um homem prudente. A prática vai nos fazendo melhorar um pouquinho a cada dia.
Ah, eu não consigo orar 5 minutos. Começa orando então 4 minutos. Depois você vai conseguir no outro dia 5, no outro dia 6, no outro dia 10, 20, e você vai melhorando a sua vida de oração. Você vai ganhando intimidade com Deus. Jesus encerra todo esse discurso dele, incentivando as pessoas a colocarem em prática. E aí, tem o seguinte, que o não praticar, o não colocar em prática, Jesus está dizendo, quem ouve e não pratica, também está dizendo algo. Quem não pratica está fazendo o quê? Está cometendo pecado. Está sendo insensato. Porque na primeira tribulação, na primeira prova que vier, a casa feita sob a areia vai desmoronar. Aí, meu irmão, a casa cai mesmo. Aí a expressão faz todo sentido. Aí a casa vai cair. Aí a minha casa vai cair, sua casa vai cair. Sempre nos meses de janeiro, nós vemos essas chuvas, e principalmente nas regiões litorâneas, que as pessoas gostam de construir a casa nos morros para ter uma visão bonita, e você vê aquilo tudo desabando, desmoronando. Por quê? Porque ali não é um lugar para isso. Não é um lugar que tem firmeza para ser construído. Não praticar é exercer o pecado. E nós conhecemos o pagamento. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Você está com a sua Bíblia? Se você puder abrir a sua Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Fala sobre a prática da palavra. Tiago está dizendo também, assim como Jesus, a importância de ser praticantes da palavra. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago está falando a mesma coisa que Jesus falou. A importância da prática da palavra. Terceiro verbo. Vamos lá, vamos relembrar. Primeiro, ouvir. Segundo, praticar. E terceiro, edificar. Aí dos versículos 25 ao versículo 27. Que é o resultado da prática, ou resultado da não prática daquilo que se ouve. A edificação da nossa vida é o resultado de você praticar ou de você não praticar aquilo que você ouve. Por quê? Do mesmo jeito que os dois ouvem, o prudente ouve, o insensato também ouve. A tentação vem para os dois, a prova vem para os dois, a tribulação vem para os dois. Mas existe uma diferença na edificação dessa casa. Porque quando vem a tribulação, quando vem a tempestade, quando o vento sopra, a casa que é firmada na rocha, passando por tudo isso, ela se mantém firme. Agora, um insensato que ouviu a mesma coisa e está passando pela mesma dificuldade, pelo fato dele não ter praticado, a sua casa não tem uma boa edificação. Quando nós ouvimos e não praticamos, a nossa vida não tem uma boa edificação. Então nós somos levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que as pessoas vêm e falam para nós, nós somos facilmente enganados. Por quê? Porque nós não conhecemos de fato a verdade.
Porque nós não estamos praticando de fato a verdade. Quando nós ouvimos e não praticamos, a nossa vida fica frágil, fica fácil de ser derrubada. O confiar em Deus é o alicerce para as nossas vidas. Por quê? Porque quando nós ouvimos e praticamos, nossa confiança em Deus vai crescendo a cada dia. Cada dia, nossa confiança em Deus vai crescendo. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós precisamos praticar aquilo que nós ouvimos, nós vamos tentando fazer isso um pouco a cada dia, mesmo sabendo que isso não vai ser fácil, mesmo sabendo que vão vir coisas para tentar nos distrair, vão vir coisas para tentar nos tirar do foco. O diabo quer nos tirar do foco. O diabo quer que nós tenhamos uma vida como a vida do insensato. E quando vem o vento, existe a queda. E Jesus diz aqui: e foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Para que nós tenhamos uma vida firme com Deus e não ter uma grande queda, nós precisamos ouvir os ensinamentos, a palavra de Deus. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ouvir. Nós precisamos praticar e nós precisamos edificar. E o edificar é edificar a nossa própria vida e edificar a vida dos nossos irmãos, daqueles que são igreja conosco. Mas para edificar a vida do meu próximo, eu preciso primeiro edificar a minha vida. Se você já andou de avião alguma vez na sua vida, você sabe que quando você vai receber as instruções ali das aeromoças, dos comissários de bordo, eles falam assim: em caso de acontecer algum acidente, ficar sem oxigênio aqui, houver despressurização, vão cair máscaras. Máscaras de oxigênio vão cair na sua frente. Primeiro você coloca em você. Depois você ajuda as crianças e as outras pessoas. Por quê? Porque se você não estiver conseguindo respirar, como que você vai conseguir ajudar alguém? Então nós precisamos nos edificar. Edificar nossa própria vida, edificar nossa própria casa, construir o nosso próprio alicerce. Porque aí nós seremos capazes também de edificar a vida dos nossos irmãos. Nós devemos estar alicerçados em Jesus, pois Jesus é a rocha eterna. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal da nossa vida. E nós precisamos colocar todos os ensinamentos de Jesus em prática. Não é selecionar, não, esse ensinamento aqui eu vou colocar em prática, mas esse aqui é muito difícil, Jesus. Não, tudo. Porque aí nós teremos a nossa casa firmada em Cristo, teremos uma vida reta e uma vida justa. Convido você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça mais uma vez. Que você possa refletir na sua vida nesse momento através dessa palavra, através dessas atitudes. Você tem ouvido? Eu tenho certeza que sim. Porque se você está aqui essa manhã, você está ouvindo a palavra de Deus. Se você está na sua casa nos acompanhando, você está ouvindo a palavra de Deus. Mas minha pergunta é: você tem colocado em prática os ensinamentos que você tem ouvido de Cristo? Para que assim você possa edificar a sua vida, edificar a sua casa sobre a rocha. Peça para Deus, peça ajuda de Deus. Fale: Deus, me ajuda, Pai. Eu quero colocar em prática, Senhor, os teus ensinamentos. Eu quero colocar em prática a tua palavra. Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença, clamando e suplicando, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos capazes, Pai. Sem o Senhor nós não conseguimos. Nós temos o privilégio, Pai, a oportunidade de ouvir a tua palavra. Mas nós pedimos o teu socorro e pedimos a tua ajuda, para que o Senhor nos faça colocar essa palavra em prática nas nossas vidas, Pai.
Por mais que seja difícil, por mais que venham as lutas, por mais que venham as tentações, nós queremos estar prontos, com a nossa casa firmada na rocha que é o Senhor. Então, Pai, nos ajuda a colocar em prática. Nos ajuda a ter uma vida devocional, uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, uma vida de amor ao próximo. Pai, para honrar, nós queremos fazer isso, Pai, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Nos ajuda, Senhor. Faz o Teu querer e faz a Tua vontade sobre as nossas vidas. Esta é a nossa oração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Jackson vai orar por nós, vai orar pelos pedidos de oração. Depois vai dar alguns avisos e também impetrar a bênção. Deus abençoe os irmãos. Muito bom ouvir a palavra de Deus, as coisas ao qual o Senhor tem separado para as nossas vidas, né? Que bom estarmos separando o nosso dia para a casa do Senhor, para meditarmos na palavra do Senhor e assim sermos todos fortalecidos no poder e na glória de Deus. Amém? Nós vamos estar aí, né, na semana que vem, aqui em Bernardes, no sábado, com a nossa live do louvor. Então, nós teremos aí no sábado essa atividade especial. Você pode participar, você pode nos abençoar. Agradeço a todos que estiveram envolvidos ontem, né, com a live das mulheres. Foi uma maravilha, foi uma bênção. Tenho certeza que edificou a vida das pessoas. Quando a gente cria isso, não estamos querendo fazer uma agenda superlotada para todo mundo. É um tempo de muita ansiedade, um tempo que nós estamos vivendo muita angústia, um tempo de muita incerteza no coração das pessoas. E cada vez que a igreja ela está colocada à disposição com uma palavra, com um louvor, com alguma coisa, aí eu tenho certeza que a palavra encontra moradia e acaba trazendo alento e trazendo direção para a vida de muitas pessoas. Então, vamos estar aí empenhados na semana que vem, pela live aqui da IPI, do Ministério do Louvor de Bernardes. Nós também, hoje teremos o nosso culto às 19h30 em Dracena e também pelo Vale do Sol. Quem quiser seguir, lá em Dracena vai estar o presbítero Jonathan e no Vale do Sol eu que vou estar ministrando à noite. Nós vamos orar pela vida da Mara, que está fazendo aniversário hoje, da IPI de Dracena, que Deus abençoe a vida dela. Orarmos também pela vida da dona Irecê, pela vida da dona Yolanda, pela vida da Wanda, pela vida da dona Neuza, da Márcia, do Milton, do Nilton, do seu Rubens. Nós vamos clamar pela vida da dona Odila, pela vida de todos aqueles que necessitam, precisam, que o cuidado de Deus chega na vida deles. Agradeço a Deus pelos irmãos da nossa igreja que venceram essa semana o Covid, Ney em Dracena, Bianca no Vale do Sol, tantos outros irmãos que passaram aí tranquilo, que Deus pôs a mão, segurou, sustentou, abençoou, muitos até assustados tendo que internar, mas Deus estava lá e trouxe esses irmãos em segurança. Vamos ficar em pé, orar, agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor tem sido na nossa vida, o Senhor tem nos abençoado, tem dado graça, tem dado misericórdia, o Senhor tem olhado para nós, ó Pai, e com a Tua mão tem nos sustentado, tem provido as nossas necessidades, tem curado as nossas emoções, tem nos ajudado emocionalmente. Então, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha nos abençoar poderosamente. Pai amado, que o Senhor venha derramar da Tua cura,
sobre a vida de cada um desses irmãos que nos veem, que nos assistem, que estão aqui na igreja, precisando de um milagre, precisando de um toque do Senhor no seu corpo físico, na sua saúde. Tu és o Deus que provê a saúde de todos aqueles que precisam. Entra com a tua provisão, Pai amado e querido, e restaura cada vida, cada ser humano que está diante do Senhor, clamando pela tua misericórdia. Olha para a vida daqueles que estão nos hospitais, aqueles, ó Pai, que estão lutando contra uma enfermidade, o Atsushi, Pai amado, internado com aquela leucemia, precisando vencer, ó Deus, essa enfermidade que assola o seu corpo. A todos aqueles, ó Pai, que estão internados por causa desse vírus, precisando, Deus, de restauração no seu pulmão, no seu cérebro, no seu corpo, entra com a tua mão de graça e poder. Em nome de Jesus, Pai. Olha para cada família, para cada lar, converta o coração do marido, o coração da esposa, o coração da esposa, o coração do marido. Leva embora toda briga, toda contenda, toda desunião. Pai, em nome de Jesus, o coração dos filhos sejam convertidos ao coração dos seus pais, e o coração dos pais ao coração de seus filhos, e o coração da família ao teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nos livra de todo mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, Senhor. Em nome de Jesus, traga libertação para as nossas vidas, traga paz ao nosso coração, e que possamos ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Fique com Cristo aí na sua casa, e que o Espírito Santo guarde a vida de todos. Vão em paz, você que está aqui no templo, seja guardado e protegido por Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a noite, em nome de Jesus.